Cara, assim, analisando só a classificação, eu acho que fica um pouquinho ruim no quesito que, por exemplo, tem quarto, quinto colocado que tá 4-3, 5-4, então a diferença é só de um Sim. jogo, né? Então, analisar a classificação agora é um pouco frio, né? De acordo com isso. Eu fiquei na dúvida para falar do quente, porque eu imaginei que vocês, que pelo menos um de vocês, dois de vocês, não sei qual a opinião do Fábio, já ele vai falar no vídeo, que seria os 76ers seria um dos quentes. Eu falei, então vamos tentar pensar diferente. Fiquei na dúvida entre o Mavs no oeste e lá no leste entre Pacers e Hawks. O Pacers e Hawks é aquilo que eu falei. O Pacers está com uma vitória de diferença e o Hawks duas. Então, analisando ainda a classificação, eles jogaram 7 jogos, ganharam 4, perderam 3. Né? Então, acho que daria para falar também desse início legal do Pacers, que está 5-3. Né? Mas fiquei no Mavis justamente porque a expectativa estava lá embaixo. Se eu não me engano, eu não coloquei nem o Mavis classificado, cara. Nem em play-in, nem nada. Eu saquei o Mavis a temporada inteira. Então, quando começa assim com um gás legal, hoje eles estão em segundo 6-2, né? Quando começa com um gás legal, a gente vai mudando perspectiva. Ainda, óbvio, né? Tá muito cedo, foram 8 jogos. Não mudaria nada do que eu falei na semana passada ou retrasada, de acordo com os nossos palpites. Mas era um time que eu tava esperando assim, meu, vai brigar ali, tá tranquilo, vai começar perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, ganha duas, perde três, ganha quatro, perde cinco, então ia ficar meio que empatado elas por elas, mas começou muito bem, né? Tem um Sim. aproveitamento muito bom de 6-2, para mim é um time que surpreendeu nesse início, então para ficar um pouquinho diferente do que eu achei que seria a mesmice, mas isso caiu por terra, né? Porque o André também escolheu o Mavs. Então, seria mais por isso mesmo, dessa surpresa. A mesma surpresa que eu tive com o Mavs foi a surpresa do 76ers, mas só para ficar um pouquinho É. diferente nesse quesito, eu vou de Mavs, Andrezão. Eu também tô com você, acho que tem sido, eu não vou dizer muito surpreendente, né? Acho que sim, é uma surpresa, mas eu não vou dizer muito surpreendente, porque eu acho que também a amostragem aqui é muito pequena, né? A gente viu em outras temporadas aí o Utah Jazz do Renan, nem sei mais se é do Renan, né? Que agora o Renan mudou pro Miami Heat, enfim, ex-Renan, então, vamos dizer assim. Começou avassalador a temporada passada, né? E não teve força para se manter. Não acho que é o caso do Dallas Mavericks, até porque são propostas diferentes, né? O Mavericks é um time formado mesmo para brigar um pouco mais lá em cima. O Jazz era um time em rebuild, né? Mas assim, isso vale para o Mavs e vale para outros times, óbvio. O quanto eles vão conseguir se manter, né, nesse lado quente da coisa? Porque assim, um dos problemas velho conhecidos, né, e que a gente já falou, é a questão Kyrie Irving, né? Até aqui ele tá quieto, até aqui nada aconteceu, até aqui ele tá indo treinar, tá jogando direitinho, tá fazendo tudo certinho. Mas é difícil prever, né, se o Kyrie Irving vai passar uma temporada inteira nesse low profile e só jogando basquete. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, tá? Para esse time. Outra coisa que eu queria pontuar também é que, assim, o início tem sido realmente muito bom, mas não tem tido muitos adversários difíceis até aqui, tá? Os adversários um pouco mais difíceis, né? O Mavericks não conseguiu a vitória, né? Então, acho que tem pegado aí uns times, por exemplo, o Chicago Bulls, que é um time que tá mais ali meião, né? Tá para baixo, na verdade, não estaria nem indo ao play-in hoje. O Dallas Mavericks conseguiu vitória, San Antonio Spurs também, né? Que é um time muito jovem ainda, também tá brigando mais lá embaixo. Então não foram vitórias assim contra times que, por exemplo, a gente acabou de falar aqui do Sixers, né, Renan, da vitória contra o Celtics. O Mavericks ainda não tem uma vitória desse nível, né? Então, por isso que eu ainda também vou com um pé atrás, mas acho que já é digno da gente dizer que eles começaram quente, até por, né, tudo isso que a gente falou aqui até agora há pouco, que imaginávamos um começo mais conturbado e tal. O grande problema que eu vejo é que o Mavericks já faz tempo que vem dessa mesma forma. É um time que ofensivamente performa muito bem, porque tem um gênio que é o Luka Doncic, agora também o Kyrie Irving, né, e outros jogadores interessantes, Tim Hardaway Jr., enfim, mas é um time que defensivamente é sempre muito frágil. Se a gente voltar lá na final de conferência de 2022 contra o Golden State Warriors, o Dallas Mavericks tinha como proposta vencer o time fazendo mais pontos, né? Que é aquela história do run and gun. Você vai lá e pontua mais que o seu adversário e não defende coisa nenhuma.
e não deu certo, não funcionou. Na temporada passada eles não conseguiram a classificação, teve essa questão de Kyrie Irving e tudo mais, mas o time também não era bom o suficiente defensivamente, e novamente é um time desenhado assim. E eu não vejo eles vencendo outros times como o Phoenix Suns, como Denver Nuggets, obviamente, como o Golden State Warriors, nesse estilo de jogo. Acho que precisaria ser um time que, tudo bem, tem um ataque plástico, um time que ataca legal, justamente por ter jogadores para fazer isso, mas um time que precisaria ser melhor defensivamente, né? E vem pecando isso já há algum tempo. Então eu acho que se a gente olhar para a defesa durante a temporada regular, tá ok. Dá para passar de ano, vamos dizer assim. Você tira aquele C ali raspando, né? Vai lá no dia de ver as notas. Ufa, C menos, passei de ano. Mas passou. Agora, se a gente pensar em playoffs, cara, é difícil um time que não defende bem durante a temporada regular chegar nos playoffs, virar essa chave ou passar a defender bem, né? Então esse é um ponto que eu venho observando já há um bom tempo do Dallas Mavericks. É um pouco o estilo de jogo do Jason Kidd? Sim, mas a gente sabe que é um estilo de jogo que não se sustenta nos playoffs, né? Então talvez trazer mais jogadores para isso, defesa de perímetro, garrafão, né? O Dallas é o 25º, né, em time que pega rebote. Então assim, é um ponto muito importante, né? A gente vê aí quantos rebotes o Denver Nuggets pega, né? Com Gordon, com Porter, com o próprio Jokic. Então, enfim, queria colocar esses pontos aí porque eu acho que vai ser difícil manter esse nível, principalmente pensando lá na frente. É começo de temporada, muita coisa pode mudar, mas eu trago aí essas visões, então acho que é esse tipo de coisa que eu queria colocar para o Dallas Mavericks. Eu vou complementar com o seguinte. Eu sou básico nessa análise. Eu concordo que é um time quente, porque a mesma base que eu usei ali do 76ers me surpreende pela fotografia que a gente tem de fim de temporada 22-23, né? Foi um fim de temporada bucólico, assim, triste. Um negócio feio de ver mesmo, né? Ali, perdendo classificação na Bacia das Almas, aquele negócio, enfim, horrível. Né? A gente imaginou um Dallas Mavericks quando fez o movimento do Kyrie Irving para lá. A gente imaginou um Dallas Mavericks mais poderoso, né? E a gente viu ali ladeira abaixo depois que passou um tempo, enfim. Então, a fotografia não era nada boa. E começa a temporada com esse 6-2 aí, tudo bem, né? O André frisou bem aí com umas vitórias com times mais da parte de baixo da tabela, mas é um início animador, né? Não pode ser o início daquele tio seu que toma azulzinho, né? Que anima, mas não vinga, né? Então não adianta. Que isso. Tem que animar e tem que vingar, tem que ser legal o negócio. Então, estou com vocês em achar que o Mavericks precisa de alguns reforços, porque o estilo de jogo do Jason Kidd deixa isso meio a desejar mesmo. É um time que não tem defesa, não tem um sistema defensivo para chamar de seu, né? É difícil a gente ver isso. E assim, os jogadores não conseguem essa super pontuação muitas das vezes, então é complicado. Acho que não é uma tática boa para se jogar com esse time em específico, né? Mas temos aí Luka Doncic e Kyrie Irving juntos, e isso pode dar coisa boa sempre, porque são dois jogadores extraordinários, principalmente o que a gente está vendo na foto aí, Luka Doncic. Ô, Renan, ainda bem que eu cheguei a tempo de ouvir bucólico, que foi uma palavra que eu acabei de aprender. Sensacional. Com você. Muito bom, vou usar, vou aderir. E a sua piada, né? Uma cor azul. Então, fico Uma feliz. referência. De mesmo atrasando, eu cheguei na hora, bicho. Não Sim. tem como. Muito bom. Então, acho que o Mavis também. Acho que foram duas boas escolhas, cara. Mavis e os 76ers aí começando bem, começando firme a temporada, né? Tendo uma porcentagem boa de vitórias nesses primeiros jogos. Agora a expectativa se torna realmente até quando, se vão conseguir manter, se vão manter esse fôlego, porque tem muita coisa para acontecer. Mas o importante é começar bem, porque dá essa confiança, né? Qualquer tipo de desconfiança de torcida, de próprio atleta de dentro do clube, de imprensa. Então, acho que isso vai afastando aos poucos uma desconfiança, pelo menos nesse início, né, senhores? Sim. E outra, Anderson, eu falava isso
até, né, com um amigo meu que também gosta de basquete. Cara, é interessante. Eu pelo menos penso assim, né? Que você comece a temporada com o pé no acelerador, lá no fundo mesmo, e daí lá no meio da temporada você começa a tirar esse pé do acelerador já pensando nos playoffs, do que depois você ter que correr atrás do prejuízo, entendeu? Porque aí você corre mais risco de ter uma lesão próxima dos playoffs, né? É claro que cada um tem a sua estratégia, né? Mas eu prefiro esse acúmulo de gordura, né? Que é, por exemplo, o que o Denver Nuggets vai fazer, tá fazendo agora. O Nuggets parece que tá jogando playoff já, né? O Nuggets não tá pensando em, vamos poupar um pouquinho aqui, não. Vamos abrir aí uma boa vantagem para o segundo colocado, e aí a gente fica tranquilo para descansar Jokic, para descansar Murray, são caras que têm um histórico de lesão. Então, eu acho que os times que têm feito isso são os times que, na minha visão, né, fazem o correto para uma temporada longa e pensando em chegar inteiro nos playoffs. Claro, alguns times não têm condição de fazer isso, né, estão com alguns desfalques, né, ou ainda precisam se entrosar, então ainda não conseguem pisar lá no fundo do acelerador, porque precisa entender muita coisa ainda. O Clippers é um time desse, né? Acho que a gente pode até escolher o Clippers como frio, mas o Clippers vai ter que entender ainda, né? Como é que vai ser Harden com Westbrook, com Chris Paul, com Kawhi Leonard. Não vai ser se nada. Não vai ser, entendeu? Exatamente. Mas tem que ser isso, tem que... Eu falei pro Edson, o Edson chegou aí e mandou um boa noite, lindos. Foi para isso mesmo que eu falei ontem, ó. Você falou para mim ontem também, criar gordura e descansar depois. O Golden State fez muito bem isso em 2022. Você lembra que a gente falava assim, esse Golden State nos playoffs, não sei não, tá devagar, hein? Tava devagar porque podia ficar devagar, né? Ele já tinha feito o que tinha que fazer ali na temporada regular, queria chegar com o Klay Thompson ali na ponta dos cascos, né? Que era um cara que tinha acabado de voltar de lesão, enfim. Então, só para pontuar, eu acho muito mais interessante você fazer esse tipo de coisa e ficar com uma certa tranquilidade aí.